Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui a mais uma parte, né, da história do teatro brasileiro, né? Aquele momento onde a gente vai conhecer um pouquinho mais lá na época do Império, né? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro, nós já falamos sobre muitas coisas, tá? Então, acho que é importante, se você não viu, voltar para conhecer um pouco mais dessa história. Aqui nós vamos dar continuidade. Então, nós estávamos falando, né, que foi lançado lá nos jornais naquela época, né? Datado ainda na verdade foi um decreto, tá, gente, ó, de 21 de julho de 1897, regulava, né, a inspeção dos teatros, né, e outras casas de espetáculos no Rio de Janeiro, que era como criminalizando mesmo a arte de improvisar, a arte de colocar cacos, né, de mudar os textos ali na hora da representação. Então, olha o boom, né? Ali Arthur Azevedo se manifestou, disse que aquilo era um absurdo, que muitos atores iam viver dentro da cadeia e não ia ter mais teatro, era acabar com o teatro, né? Porque isso era uma forma de representar também, era a liberdade do ator de estar em cena e mexendo, né, nas obras, enfim. Mas ali naquela época foi visto como uma forma de crime mesmo, né, com o teatro. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele começou até a falar sobre Vasquez, né, que era um grande ator naquela época e que fazia muito dessa arte. E ele, né, trazendo os elogios dele, né, dizendo como era esse ator, o que ele fazia. Então, o falecimento de Vasquez naquela época foi um boom bem nesse momento, né? E aqui ele estava falando sobre as peças que ele passou, né? Falou sobre a peça de Os Sinos de Corneville e Frei Satanás, né? E aqui a gente vai dar continuidade para ver o que ele está falando aqui. A crônica dos bastidores teatrais registrou que Guilherme de Aguiar, que nascera no Porto, começou sua vida como caixeiro numa venda no Rio de Janeiro, para onde viera com 12 anos. Sousa Bastos é quem conta, foi para o Brasil como todos os anos embarcam milhares de patrícios nossos, levando esperanças no futuro e uma pequena caixa de pinho por mala. Adoeceu no Brasil e, recolhido no hospital de uma ordem, teria conhecido um ator de província, a quem seguiu após a recuperação de ambos, iniciando-se na arte do teatro. Tendo feito sucessos nas províncias, acabou recebendo um convite para a companhia de Furtado Coelho. Integrou o Teatro Fênix por longos anos. Olavo de Barros registrou. Sabendo-se o quanto Guilherme Pinto de Aguiar era inculto e vendo representar com perfeição e brilho os mais variados papéis, é que se podia avaliar tudo quanto realiza o poder maravilhoso do instinto. Em 1895, a revista teatral organizou uma espécie de plebiscito para saber quem eram, na opinião do público, a primeira atriz de opereta e o primeiro ator cômico. Feita a lista e apurado o resultado, Rosa Villiot e Matos foram apontados como os ganhadores. Uma grande homenagem foi organizada no Teatro Apolo, numa festa que durou 4 horas e, segundo Arthur Azevedo, foi prestigiada pelo público e por numerosos artistas de vários teatros. Metade do arrecadado na matinê foi destinada a uma associação de beneficência e a outra resultou em presentes para os homenageados. Arthur Azevedo, comentando os resultados, diz que nada tem a objetar no caso de um dos eleitos. Incontestavelmente, é a Rosa Villiot e a nossa primeira atriz. É a Rosa Villiot a nossa primeira atriz de opereta. Comparando as outras grandes estrelas da época, Arthur se desmancha em elogios a inúmeras representações que acompanhou de Villiot, ressaltando sua capacidade de dar vida a tipos regionais portugueses e brasileiros, mesmo sendo francesa. Olha que interessante. Para Arthur, no entanto, com o Matos, a coisa era outra. Fica difícil, diz Arthur, escolher um melhor ator cômico entre Matos, Peixoto e Machado. Se me perguntarem qual deles é o primeiro, poderei consistentemente responder qualquer dos três, em ocasiões diversas. Me tem parecido o primeiro, o segundo e o terceiro. Arthur diz ainda que aprecia também Colás em certos papéis,
quanto ao Brandão, diz Arthur. Esse tem um gênero à parte. É um ator burlesco por excelência, que faria grande figura encontrando autores que lhe fornecessem peças expressamente escritas para aproveitar o seu jogo de cena exuberante, exagerado, quase funambulesco. O que faz com que o não aceitem universalmente é o fato de ele querer adaptar todos os seus papéis à sua natureza, em vez de procurar subordinar a sua natureza aos seus papéis. Concluindo, diz Arthur, o nosso primeiro ator cômico são 3, o Machado, o Matos e o Peixoto, cujos nomes coloco alfabeticamente para evitar dúvidas. Outros 3 grandes nomes estavam excluídos desta lista. Vasquez ocupara o posto de primeiro cômico indiscutivelmente até sua morte em 1892. Xisto morrera 6 meses antes e Guilherme de Aguiar em 1891. Talvez por isso se justificasse uma escolha por votos. Não havia então nenhuma unanimidade. A eleição que escolhera o melhor cômico em 1895 não incluíra o ator Brandão entre os melhores. Arthur Azevedo justifica essa ausência por reconhecer no ator um talento ainda mais acentuado para o burlesco, constituindo um gênero à parte no grupo dos cômicos mais prestigiado. Brandão, o popularíssimo alcunha que ele próprio teria se dado, era João Augusto Soares Brandão, nascido em Açores em 1845. Também chegou menino no Brasil em 1856, tornando-se comerciante. Passou anos em viagens pelas províncias, com companhias, mambembes, experiências que registrou em uma anunciada autobiografia, As Memórias do Ator Brandão. Popularizou-se no Rio com a criação do seu Eusébio, de A Capital Federal. Arthur inspirou-se nele para criar o empresário Brasão de O Mambembe e o teve na interpretação do papel em sua estreia em 1904 no Teatro Apolo. O popularíssimo morreu na Capital Federal em 16 de novembro de 1921. Os cômicos disputavam um lugar central na companhia com as primeiras atrizes cantoras. Pela falta de uma tradição própria e, portanto, de uma escola, o canto lírico que preparava as vozes também para a opereta e a mágica estava em geral associado aos intérpretes estrangeiros. Uma nova forma de canto também havia se difundido através dos cafés, concertos e variantes, a do cancionetista. Tendo uma voz menos preparada, segundo os critérios do canto lírico, a arte do cancionetista estava associada à sua forma de dizer a canção, de interpretá-la, imprimindo uma marca especial. A novidade, no entanto, também chegava da Europa, via Paris e Lisboa, o que levava à valorização dos espetáculos e atrações que importassem essa arte. Atores e atrizes cantores eram em geral buscados além mar. É de Eduardo Vitorino a relação de artistas estrangeiros que aqui se destacaram. Então, vamos dar só continuidade para a gente entender, né, o que ele estava falando ali, o que Eduardo Vitorino fala desses artistas estrangeiros, né, que a gente já falou um pouco aqui, que nem todos eram vistos de uma forma legal, nem todos gostavam dessa intromissão, né? Eles viam como uma intromissão, né, dentro do teatro brasileiro. Mas vamos lá ver o que Eduardo Vitorino fala. Houve um tempo, e não muito remoto, em que as principais figuras femininas dos elencos cariocas eram francesas, como Janice Carlos, Delmare, Del Sol, Marion André, Rose Meres e Rose Villiot, belgas como Cristina Massart, russas como Blanche Krau, gregas como Ana Manarese, espanholas como Pepa Ruiz, Pepita Anglada, Helena Cavalier, Maria Alonso, Maria Maza, Leonor Rivero e Miola, italianas como Aurélia Lopiccolo, Júnia Oliva, Aliverti, Concetta e argentinas como Fantoni e Blanche Barbie. O naipe masculino estrangeiro foi sempre menos numeroso e tão pouco numeroso que só me recordo dos tenores Eugênio Oinguri, espanhol,
e Polero argentino. Os atores portugueses aqui radicados não eram considerados estrangeiros. Então até nisso, né, gente, os estrangeiros não eram tão bem vistos, né, apesar de uma das estrangeiras aqui ela ser tida como a primeira cômica, né, ser homenageada naquela época como a primeira cômica. Então, histórias, controvérsias, brigas, intrigas, né, o mundo pantanoso dos bastidores do teatro brasileiro naquela época, né, a época do Império. Bom, gente, se você estiver gostando, curte, compartilhe, muita coisa para falar, muita coisa pra gente descobrir dentro desse livro aqui. Então, se você tá gostando, compartilha para que mais pessoas possam assistir cada parte desse momento aqui, dessa fala, né, do teatro brasileiro. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.